Vamos continuar então a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, um livro escrito por Srila Vrindavananda Thakura, traduzido e comentário por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo o Madhya Lila, capítulo 19. Eu vou abrir aqui o Facebook para ver se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, podem fazer através do Facebook. Então, continuando a leitura, estamos vendo os tipos de raça, os tipos de relacionamento com Deus. E, na verdade, Srila Siddhartha Maharaj, ele fala, depende do seu guru, depende da compreensão do Mahamantra Hare Krishna, você pode ir para um local do mundo transcendental, ou de repente nem chegar lá. Por exemplo, o Mayavadi, aquele que é impersonalista, ele não acredita que Deus é uma pessoa, ele acha que Deus é somente o Brahman, impessoal, não o Bhagavan, Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Quando ele canta o Mahamantra Hare Krishna, se ele conseguir atingir a meta última da vida dele, o objetivo da vida dele, ele vai no máximo para o Brahman. Ele vai para se fundir a Deus. Ele vai para a energia marginal de Deus. Ele não vai atingir o mundo transcendental. Se ele cantar o Mahamantra, qualquer um cantar o Mahamantra, não vendo Deus como uma pessoa, ele não vai para o mundo transcendental. Se aquele devoto, ele canta o Mahamantra Hare Krishna, achando que Rama é o Senhor Ramachandra, ele não vai viver com Krishna. Ele vai viver com o Senhor Ramachandra, no máximo, ele vai ficar com o Senhor Ramachandra em Ayodhya. Agora, aquele que tem um guru, que a concepção do guru é que o Rama do Mahamantra Hare Krishna é Krishna que dá prazer a Shrimati Radharani, esse pode atingir o Loka Vrindavana, o local mais elevado do mundo transcendental, o local que Krishna é um pastorzinho de vacas e ele toca a flauta e ele brinca com as gopis, com os amiguinhos, Gopalas, com mãe Yashoda, com o pai dele, Nanda Maharaj, enfim. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Verso 210 do Madhya Lila, capítulo 19. Então, continuando aqui, querido Krishna, negligenciando a ordem de nossos esposos e filhos, a família, irmãos e amigos, e deixando a companhia deles, nós, as gopis, viemos ficar com você, contigo. Sabes tudo o que desejamos. Só viemos porque nós sentimos atraídas pelos seus supramente atraídas pelo som supramente melodioso de tua flauta, contendo
Então aqui, as Gopis, elas largaram os maridos, os filhos, largaram os amigos, largaram tudo para ir, para estar com Krishna, por causa do que? Porque elas escutaram o som melodioso da flauta de Krishna. Então, quando Krishna toca a flauta, ele chama as Gopis. Quando Krishna toca a flauta, ele chama a mãe Yashoda. Quando Krishna toca a flauta, ele chama os Gopalas. Então, cada um no seu relacionamento com Krishna, eles vão de encontro a ele. Mãe Yashoda, quando Krishna toca a flauta, ela pensa, Krishna está com fome, meu filho está com fome. Quando as Gopis escutam Krishna tocar a flauta melodiosa, como foi dito aqui, elas pensam, Krishna quer brincar conosco. E da mesma forma os Gopalas, da mesma forma todos que estão lá, cada um no seu relacionamento, quando Krishna toca a flauta, é chamando eles. Contudo, és um grande trapaceiro. Isso são as Gopis dizendo. Quem, a não ser tu, abandonaria na calada da noite a companhia de mocinhas como nós? Então, na calada da noite, Krishna abandona todos. Então, como elas dizem aqui, você é um trapaceiro. Agora tem um comentário de Asya Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele diz assim, este verso citado do Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 31, verso 16, ele descreve como as Gopis expuseram-se ao desfrute de Krishna na calada da noite. As Gopis acercaram-se de Krishna para divertir-se com ele na dança da raça. Krishna sabia disso muito bem, mas superficialmente ele tentava evitá-las. Por isso, as Gopis o chamaram de Kitava, um grande trapaceiro, pois, a princípio, ele as incitou a virem dançar com ele. E assim que elas vieram, ele negligenciando as ordens de seus amigos e parentes, ele tentou dissimular ao dar-lhes as boas instruções. Essas instruções astutas ultrapassaram os limites de tolerância das Gopis. Portanto, elas tiveram o direito de chamar Krishna de Kitava, um grande trapaceiro. Todas elas eram mocinhas e vieram ficar com Krishna para que ele desfrutasse delas. Como poderia ele evitá-las? Por isso, nesse verso, as Gopis, elas manifestam a sua decepção. Elas vieram voluntariamente, mas Krishna, de tão ladino que era, ele preferia evitá-las, evitar a companhia delas. A lamentação das Gopis vinham muito a calhar, e assim Krishna pôs à prova
a sua sinceridade. Então, Krishna, ele chamou as gopis com a sua flauta melodiosa, chamou elas. Quando elas vieram, largaram tudo, largaram os maridos, largaram os filhos, largaram tudo, os amigos, vieram para ficar com Krishna, para ele desfrutar delas, da dança rasa. Mas o que ele faz? Ele vai embora na calada da noite. E elas chamaram ele de trapaceiro. Mas isso daqui, como diz aqui, é para ver a sinceridade delas. Krishna estava testando ela. Krishna pôs à prova a sinceridade das gopis. Krishna está sempre pondo à prova a nossa sinceridade. No Sri Shikshastra, comentário de Srila Siddhar Maharaj, o verso 8º, o último verso, Srila Siddhar Maharaj fala: o devoto que está totalmente rendido a Deus, ele tem que se preparar, porque Krishna vai abandoná-lo em algum momento. Você tem que estar preparado para isso. Ele faz isso mesmo. Ele está no amor de união, daqui a pouco ele está no amor de separação, que é o mais elevado, mas ele faz isso. Você pensa que você vai estar totalmente rendido a ele como as gopis, e de uma hora para outra, ele vai embora. Ele não vai ficar o tempo todo com você porque você está rendido com ele. Esse é Krishna, ele é assim mesmo. Ele está testando para ver se você vai largá-lo ou se você vai continuar mesmo no amor em separação. Um outro verso aqui diz o seguinte: quando alguém se apega plenamente aos pés de lótus de Krishna, alcança a fase de chamata. Essa palavra deriva-se de chama. Portanto, Shantarasa, a posição de neutralidade, significa estar plenamente apegado aos pés de lótus de Krishna. Este é o veredito da própria boca da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Este estado chama-se autorrealização. Então, as pessoas falam muito em autorrealização. Eu quero me autorrealizar. Isso não é comum, eu escuto sempre as pessoas falando, mas olha aqui o que é autorrealização. Autorrealização é você estar totalmente rendido aos pés de lótus de Krishna. Vou ler novamente isso para deixar bem claro. Então, a posição de neutralidade significa estar plenamente apegado aos pés de lótus de Krishna. Esse é o veredito da própria boca de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Esse estado chama-se autorrealização. Autorrealização é estar totalmente entregue aos pés de lótus de Deus. Se entregar totalmente a Deus é a autorrealização. Srila Prabhupada, ele comenta que a Suprema Personalidade de Deus, ela explica a palavra chama no verso seguinte. Então, o verso seguinte vai explicar essa palavra chama. Estas são as palavras da Suprema Personalidade de Deus. Aquele cuja inteligência está plenamente apegada aos meus pés de lótus, mas, mesmo assim, ele não presta serviço prático, alcança a fase chamada Shantarasa, ou chama. Sem Shantarasa é muito difícil de se alcançar apego a Krishna. Então, Shantarasa é a fase de neutralidade. E aí Prabhupada comenta aqui, este verso
ele faz parte do Bhakta Rasamrita Sindhu, capítulo 3, verso 1 e 47. No outro verso fala o seguinte: a palavra chama ou Shantarasa indica que a pessoa ela está pegada aos pés de lótus de Krishna. Dhamma significa controlar os sentidos, não se desviar do serviço ao Senhor Supremo, tolerar a tristeza é titiksha, e druti significa controlar a língua e os órgãos genitais. Agora tem um comentário de Prabhupada aqui que diz o seguinte: este verso é do Śrīmad Bhagavatam, canto 11, capítulo 19, verso 36. A alma condicionada sobre as garras de Maya, a energia material, ela fica muito agitada pelos impulsos da língua e dos órgãos genitais. Controlar os impulsos da língua e do estômago e dos órgãos genitais que se localizam numa língua retal, numa linha reta, chama-se Driti. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz: Tara Madhye Jiva Ati Labamaya Shuddhamati. Dos sentidos, a língua é o mais formidável inimigo da alma. Condicionada, impulsionados pela língua, cometemos muitas atividades pecaminosas. Embora Krishna tenha lhes dado a boa comida, ainda assim os seres humanos, para satisfazerem a língua, eles cometem pecados, matando animais indefesos. Sendo incapaz de controlar a língua, a alma condicionada, ela come mais do que é necessário, mais do que necessita. Naturalmente, todos devem comer para manter o corpo apto ao serviço ao Senhor Supremo, mas quem não consegue controlar os sentidos cai vítima dos ditames da língua e do estômago. Daí surge a agitação dos órgãos genitais, que leva à prática de sexo ilícito. Contudo, quem se fixa aos pés de lótus de Krishna, ele pode controlar a língua. Bhaktivinoda Thakur, ele afirma mais ainda que Krishna Bada Davamaya Kalibare Jiva Jaya Sua Prasada Ana Gila Basi, a fim de que nós possamos conquistar a língua. Krishna foi muito misericordioso e deu-nos a comida gostosa que antes lhe havia sido oferecida.
Quem se apegar aos pés de lótus de Krishna não come nada que não tenha sido oferecido a Krishna. Aí tem um outro verso aqui que diz o seguinte: já que ele só come praçada, o devoto, ele conquista os ditames da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Então, olha só, o devoto que só come praçada, o devoto, ele conquista os ditames da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Quem se estabelece na posição de Shantarasa, ele pode controlar os ditames dos sentidos. Então, o seu avanço em consciência de Krishna, ele estará assegurado. Então, aquele que controla a língua, ele controla o estômago, a quantidade que vai comer, ele controla os órgãos genitais. Prabhupada está falando isso no comentário dele. Por isso nós devemos honrar passado de manhã à tarde e à noite. Não devemos comer boga. A língua pior, é o mais difícil de controlar de todos os sentidos, a língua, paladar. Para o que falamos e para o que comemos. A língua sempre produz pecado na nossa boca. Um outro verso aqui diz assim: em Shantarasa, a pessoa ela fica interessada em abandonar todos os desejos não relacionados com Krishna. Só um devoto de Krishna, ele pode situar-se nesta plataforma. Ele então é chamado de Shantarasa Bhakta. Shantarasa Bhakta é um devoto de Krishna que está num relacionamento neutro. Somente ele pode controlar todos os desejos relacionados ao que não é sobre Krishna. Os desejos mundanos, um devoto que está Shantarasa Bhakta, um devoto que está nessa situação de relacionamento neutro com Deus, ele controla todos os desejos. Aí tem um significado Prabhupada aqui que diz o seguinte: nessa posição, livramos-nos de todo o gozo material. Quem não se agita, nem se perturba, pode imediatamente compreender a sua relação com Krishna. O devoto em Shantarasa, portanto, sempre mantém esta compreensão. O próprio Krishna, ele deu esta instrução a Uddhava Maharaj. O início do serviço devocional puro chama-se Anya Vilasita Shunya. Quando nos situamos na plataforma de neutralidade, livramos-nos da plataforma material e estabelecemos-nos em vida espiritual plena. A palavra Dhamma, usada no verso 213, ela significa inadriya, samyana, refrear os sentidos. A palavra Dhamma também pode significar conter os inimigos. Quais são os inimigos? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. A um rei cabe tomar medidas para coibir
as atividades criminosas dos cidadãos. Grandes rajases, grandes reis, devotos, eles controlavam os elementos indesejáveis em seus estados, em seu reinado. E também pode-se chamar isto de dama. No entanto, aqui, dama refere-se à alma condicionada que deve controlar os seus sentidos. Verdadeiro dama significa controlar as atividades indesejáveis dos sentidos. Então, essa palavra dama, o verdadeiro dama, é controlar as atividades indesejáveis dos sentidos. Fazer o controle, controlar esses desejos que nós temos. Quais são os desejos? Desejo de falar muito, falar coisas inúteis, falar o que não é sobre Deus, fofocar, o desejo da raiva, da ira, o desejo da mente, o desejo do estômago, o desejo da língua e o desejo dos órgãos genitais. Então, dama é controlar esses desejos indesejáveis dos sentidos. Um outro verso aqui diz o seguinte: ao situar-se na plataforma de Shantarasa, o devoto, ele não deseja nem elevação aos planetas celestiais, nem a liberação. Ambas são os resultados de karma e jnana. E os devotos, ele não a considera melhores do que o inferno. Então, jnana e karma não são melhores do que o inferno. As pessoas situadas na plataforma de Shantarasa, elas manifestam as duas qualidades transcendentais do desapego e todos os desejos materiais e completo apego a Krishna. Então, quem está em Shantarasa, ele não tem nenhum desejo material e ele vai ter o completo apego a Krishna. Essa é a relação de Shantarasa, de neutralidade. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos continuar aqui a leitura. A pessoa devotada à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, não teme nada. Para o devoto, a elevação ao reino celestial, condenação ao inferno e libertar-se do cativeiro material parecem a mesma coisa. Então, um devoto não quer nem ir para o plano celestial, os 7 planos celestiais, nem a liberação do mundo material. Para ele, isso é igual a ir para o inferno. E Siddhartha Maharaj fala: aquele que tem fé não tem medo. Aquele que tem fé em o Senhor, na Suprema Personalidade,
o devoto, a pessoa que tem fé, ela não tem medo. Aquele que é devotado a Deus não tem medo de nada. E aí tem um comentário de Prabhupada que ele fala, este verso é citado do Śrīmad Bhagavatam, canto 6, capítulo 17, verso 28. Para o devoto, a elevação aos planos celestiais, libertar-se do cativeiro material e condenação ao inferno são a mesma coisa. O seu único desejo é apegar-se aos pés de lótus de Krishna e ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo. Então, tanto faz para um devoto, a liberação é igual aos planos celestiais, que é igual ao inferno. Para o devoto, tudo isso é um inferno. O devoto, ele quer somente se render aos pés de lótus de Krishna e servir Krishna. O outro verso diz assim, essas duas qualidades da fase de Shanta permeiam as vidas de todos os devotos. Elas são como a qualidade do som no céu. A vibração sonora encontra-se em todos os elementos materiais. E aí tem o comentário de Prabhupada. As qualidades de Shantarasa, elas estão presentes em todas as classes de devotos que estejam na Dasya Rasa, na Sakya Rasa, na Vatsalya Rasa e na Madhura Rasa. Nesta passagem, dá-se o exemplo do som. O som, ele não existe só no céu ou no éter, mas também está presente no ar, no fogo, na água e na terra. Esta é uma explicação científica do serviço devocional. Assim como o som ele está presente em todos os elementos materiais, Shantarasa ela está presente em todos os devotos, quer estejam na plataforma de Dasya, servidão, de Sakya, de amizade, de Vatsalya, de parentesco, ou de Madhura, conjugal. Então, Shantarasa, essa relação neutra, que você larga todos os desejos materiais, você só quer servir Deus, isso está presente em todas as outras raças. Ela contém, Shantarasa está em todas as outras raças. Dasya Rasa também está em todas as outras, menos em Shanta. Dasya Rasa está presente em Sakya, está presente em Vatsalya, está presente em Madhura. Então, Prabhupada explica essa parte aqui. Um outro verso diz o seguinte: por natureza, na Shantarasa, não existe sequer a menor intimidade. Ao invés disso, sobressai o conhecimento do Brahman impessoal e do Paramatma localizado. Comentário de Prabhupada diz: por ter uma impressão impessoal da Suprema Personalidade de Deus, o devoto que se relaciona em Shantarasa, ele adora o Brahman impessoal, ou o aspecto localizado da verdade absoluta, Paramatma. Ele não desenvolve um relacionamento pessoal com a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Então, em Shantarasa, a pessoa não tem essa
relação direta com Deus, com a suprema personalidade de Deus. Ele está em neutralidade. Então, ele na verdade, ele está num relacionamento impessoal, ou no Paramatma, no relacionamento com o Brahman ou com o Paramatma. Um outro verso diz o seguinte: na plataforma de Shantarasa, só depreendemos a nossa posição constitucional. Entretanto, ao elevarmos-nos à plataforma de Dasyarasa, de servidão, compreendemos melhor a opulência completa do da Suprema Personalidade de Deus. Em Dasyarasa, vamos compreender realmente as opulências de Deus. Na plataforma de Dasyarasa, o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus, ele revela-se com respeito à veneração, prestando o serviço ao Senhor Krishna. O devoto em Dasyarasa, ele proporciona constante felicidade ao Senhor Supremo. Então, a servidão, aquele que serve, que está em Dasyarasa, ele vai dar felicidade para Krishna. Aquele que está em Shantarasa, ele não tem esse tipo de relacionamento com Deus. Ele ainda não dá felicidade para Deus. Por quê? Porque não existe servidão. Existe somente relacionamento neutro. Ele largou todo o desejo material, mas ele ainda não serve Deus com mais intimidade. Ele não serve Deus diretamente. Então, nesse relacionamento de servidão, é o que começa a deixar Deus feliz, dar prazer a Deus. As qualidades de Shantarasa também estão presentes em Dasyarasa. Porém, nessa acrescenta-se o serviço a Deus. Assim, a plataforma de Dasyarasa, ela contém as qualidades tanto de Shantarasa quanto de Dasyarasa. É uma posição mais elevada, é uma plataforma mais elevada. Tanto as qualidades de Shantarasa quanto o serviço de Dasyarasa estão presentes na plataforma de Sakyarasa. Na plataforma de fraternidade, as qualidades de Dasyarasa juntam-se às intimidades fraternais, não sendo preciso o respeito e a veneração. Então, veja só, em Sakyarasa existe também as qualidades de Dasyarasa, mas não de Shanta. Não é necessário aquele relacionamento de reverência, de respeito e veneração. Então, Sakyarasa, ela tem Dasyarasa, mas não tem Shantarasa. Ela não tem mais aquela veneração, aquele respeito, aquela adoração. A amizade já sai fora desse relacionamento, é superior. Mas ela tem a servidão, Dasyarasa continua. Na plataforma de Sakyarasa, ora os devotos prestam serviço ao Senhor, ora eles fazem com que Krishna sirva-os. Em contrapartida, em seus folguedos, os vaqueirinhos, às vezes, eles subiam no ombro de Krishna e às vezes eles mandavam Krishna subir em seus ombros. Então, nesse relacionamento de amizade, de Sakyarasa,
os vaqueirinhos, gopalas, eles não tinham aquele negócio de servidão em termos de veneração. Eles tanto subiam no ombro de Krishna como Krishna subia no ombro deles. Na verdade, nesse relacionamento, eles não sabem que Krishna é Deus. Yoga Maya atinge, ela está presente nesse tipo de relacionamento de amizade. Porque não é possível ter amizade com Deus se você sabe que Ele é Deus. Como que você vai mandar Deus, você vai subir no ombro de Deus? E como que você vai mandar em Deus? Não há como ter se você sabe que Deus é Deus, que Krishna é Deus. Então, nesse relacionamento, ele é mais elevado e Yoga Maya já está atuando nesse relacionamento. Como na plataforma de fraternidade predomina o serviço íntimo, respeito e veneração estão ausentes. Portanto, Sakyarasa caracteriza-se por 3 qualidades. Vamos ver as qualidades agora de Sakyarasa. Na plataforma de Sakyarasa, a Suprema Personalidade de Deus, ela fica endividada com os devotos que são íntimos de Krishna e tratam-no de igual para igual. Então, os amigos, e como eles não sabem que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus, eles tratam como se fosse outro amiguinho, de igual para igual. Não tem veneração, não tem reverência. Eles não sabem que Krishna é Deus. É um relacionamento igual, fraterno, de irmão, de amigo, de amizade. Então, eles acham que Deus, eles acham que Krishna é um deles, não é a Suprema Personalidade. Na plataforma de amor parental, as qualidades de Shantarasa e Dasyarasa e Sakyarasa transformam-se numa forma de serviço chamado de manutenção. Um outro verso diz assim: a essência do amor fraternal é a intimidade destituída da formalidade e da veneração encontradas em Dasyarasa, devido a uma maior conotação de intimidade. Os devotos que se estabelecem no amor paternal repreendem e castigam o Senhor naturalmente. Então não existe nem Shantarasa, aquela reverência, não existe aquela reverência, não existe adoração, não existe a servidão, que Krishna está numa posição maior. Nesse relacionamento de pai e mãe paternal, é um relacionamento de cuidar de Krishna, pode ser também castigando Krishna, repreendendo Krishna. É cuidar de Krishna, cuidar de Deus. Esse é o relacionamento. Então, não tem nem Shantarasa e não tem nem Dasyarasa. Quando o devoto ele quer cuidar de Deus, ele tem esse humor, ele vai para o relacionamento de Vatsalya Rasa, de cuidar de Deus, ser o pai, ser a mãe de Deus. Na plataforma de amor paternal, o devoto se considera o mantenedor do Senhor Supremo. Dessa maneira, o Senhor é objeto de manutenção, como um filho, motivo pelo qual essa doçura é plena das 4 qualidades
de Shantarasa, Dasyarasa, fraternidade e amor parental. Este néctar é mais transcendental. O relacionamento de pai e mãe é muito mais elevado do que os outros tipos de relacionamento. Aí tem um comentário de Prabhupada aqui, ele diz o seguinte: em seu Amrita Pravarha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakura sumária, essa complicada descrição das diferentes raças, ele afirma que, ao fixar-se firmemente no serviço ao Senhor, a pessoa se livra de todos os desejos materiais. Na plataforma de Shantarasa existem duas qualidades transcendentais: a vibração sonora encontra-se em todos os elementos materiais. Analogicamente, Shantarasa espalha-se por todas as outras doçuras transcendentais, que são conhecidas como Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalyarasa e Madhurarasa. Embora em Shantarasa haja apego a Krishna com respeito e veneração, juntamente com duas qualidades transcendentais valiosas, apego a Krishna e desapego aos desejos materiais. Então, essas são as duas qualidades que existem em Shantarasa, existem em todas as outras. É o desapego aos desejos materiais e o apego a Krishna. Não obstante, falta o sentido de intimidade. Portanto, em Shantarasa predomina o apego ao Brahman impessoal e ao Paramatma localizado. Falta o sentido de intimidade. Mediante a intimidade, nós pensamos em Krishna como o nosso único refúgio e o nosso único amigo. Em Shantarasa, aceitamos Krishna como o Param Brahma impessoal ou o Paramatma localizado. Isto baseia-se no conhecimento especulativo do Gyani. No entanto, quando este conhecimento aumenta, convencemos-nos de que o Paramatma, o Senhor Supremo, é o amo e de que a entidade viva é o seu servo eterno. Então, nós alcançamos a plataforma de Dasyarasa. Quando a alma compreende que Deus é o nosso amo e nós somos o servo eterno dele, nós atingiremos Dasyarasa. Em Dasyarasa, o Senhor é tratado com respeito. Em Dasyarasa, o Senhor
é tratado com respeito e veneração. Por outro lado, embora um Shantarasa não haja nenhum serviço ativo em Dasyarasa, tal serviço sobressai. Assim, em Dasyarasa, as qualidades de Shantarasa, o serviço, são predominantemente visíveis, de modo semelhante, quando esta mesma raça se transforma em fraternidade, Sakyarasa, surge uma intimidade amistosa. Não há respeito nem veneração na Sakyarasa. A Sakyarasa está revestida de 3 qualidades: Shanta, Dasya e Sakya. Analogamente, na plataforma de amor parental, as qualidades de Shantarasa e Dasyarasa, elas estão plenamente desenvolvidas. Numa outra forma, a responsabilidade de manter o Senhor Supremo. Portanto, na plataforma de amor parental, existe uma combinação de 4 qualidades transcendentais: Shanta, Dasya, Sakya e as qualidades de paternidade, que colocam o devoto na posição de mantenedor de Krishna. Assim, na plataforma de amor paternal, apresentam-se as qualidades de amor transcendental. Então, assim, Srila Prabhupada ele termina esse comentário. Vamos parar por aqui, amanhã continuaremos no verso 229. Então, aqui hoje, nós lemos sobre as qualidades das raças de Shanta, Dasya, Sakya e Vatsalya. Então, o amor por Deus em neutralidade, o amor por Deus em servidão, o amor por Deus em amizade e o amor por Deus em relacionamento paternal, que é de proteção, de cuidar de Deus. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco hoje. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda
Vamos ver então quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Enquanto isso, vocês olham as deidades aqui do Templo de São Paulo. Nós temos conosco hoje a Arjuna Krishna Prabhu, Sheldon Randall, a Malini Devidasi, e temos aqui conosco também o Rubem Angel.
Corrêa, também participando conosco. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até hoje à noite, às 19 horas, para o programa da noite. Estamos lendo as aulas de Silá